A Junta de Execução Orçamentária deverá bater o martelo hoje em reunião no Palácio do Planalto sobre o tamanho do contingenciamento necessário para cumprir a meta fiscal deste ano. É sobre este assunto que nós vamos a Brasília, ao Palácio do Planalto, para ouvir o Henrique Carmo. Bom dia, Henrique. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia a todos que nos assistem e nos escutam aqui no Jornal da Manhã. O governo deve definir hoje sobre esse contingenciamento de 15 bilhões. Ficou acertado, o ministro Fernando Haddad declarou na semana passada que serão 15 bilhões de reais do orçamento que serão congelados do orçamento deste ano. O governo deve enviar para o Congresso Nacional, ainda hoje, nesta segunda-feira, até o fim da tarde, o relatório de avaliações de receitas e despesas. Desses 15 bilhões de reais, 11,2 bilhões serão bloqueados e 3,8 bilhões de reais serão contingenciados. Ambos esses são cortes que são temporários no orçamento do governo. Quanto cada ministério vai perder com esse corte, ainda não é possível saber, porque essa informação só sai quando for publicado um decreto presidencial com os limites de gastos dos ministérios. Então aí vamos saber qual pasta da esplanada dos ministérios vai sofrer com esse corte, com essa suspensão do orçamento do governo. Segundo a legislação, o detalhamento do congelamento ele deve ser publicado em até 10 dias após o governo enviar para o Congresso Nacional esse relatório de despesas. A gente lembra que o Congresso Nacional está de recesso, só volta no dia 1º de agosto. A gente lembra também que em março deste ano, o governo tinha bloqueado 2,9 bilhões de reais dos gastos discricionários, que são aqueles gastos não obrigatórios do orçamento. Porém, com a aprovação daquele projeto de lei do novo DPVAT, foi incluído dentro do texto um jabuti que liberou 15,8 bilhões de reais do teto de gastos. Então, o governo voltou a desbloquear esse 2,9 bilhões dos gastos discricionários. Rafael Colombo. Valeu, Henrique. Henrique Carmo conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. É mais um assunto para a Amanda e para o Cristiano. Amanda, há uma divergência aí entre economistas, se 15 bi é muito, é pouco, se é suficiente, não é suficiente. Mas a iniciativa do bloqueio, na sua avaliação, acaba ou diminui a discussão sobre compromisso do governo com o ajuste fiscal? Certamente, Rafael, até porque hoje vai ser publicado o tão esperado relatório bimestral de receitas e despesas. E é aí que os setores do mercado, os economistas vão olhar com lupa para saber o estado das contas públicas. Isso é divulgado, né, bimestralmente ou trimestralmente, e aí os analistas conseguem olhar quanto os cofres da União estão sendo abastecidos e como estão as despesas também. O mercado esperava um contingenciamento, um bloqueio, né, um congelamento de recursos entre 10 e 20 bilhões, vieram 15 bilhões, então já é uma boa notícia, acho que já é uma sinalização aí do governo nesse compromisso com o ajuste fiscal, tanto que o mercado respirou aliviado. O problema não é a questão do déficit, né? Se coloca aí déficit zero e tal. Esse não é o problema principal. O grande problema é o que se faz com o dinheiro que é arrecadado a partir do pagamento de impostos por nós, contribuintes, pessoas que vivem as suas vidas e tentam ganhar algum dinheiro e, neste processo, vão pagando cada vez mais impostos. É isso que a gente está vendo no Brasil hoje. Só que esse dinheiro entra nos cofres públicos e é gasto de uma maneira péssima, e por isso que no Brasil a gente vê as dificuldades que a gente vê até hoje. O Brasil lidando com uma infraestrutura medíocre, o Brasil lidando com falta de serviços sociais adequados e decentes, com falta de segurança. Enfim, todos esses desafios deveriam ser tratados a partir do bom uso do dinheiro público. Não é. Agora o governo fica aí tentando administrar esse cobertor curto que ele próprio foi costurando. Não há responsabilidade de ninguém mais do que este governo. Então, realmente, a gente vê esse contingenciamento de orçamento que vai gerar uma piora ainda mais agravada de serviço público para resolver problema nenhum, para trazer progresso nenhum, para colocar o Brasil numa perspectiva de continuar atrasado como somos hoje em relação ao mundo desenvolvido.